Antes que os meus olhos fechem, é um projeto que eu fiz com lágrimas nos olhos, do início ao fim. Eu comecei a trabalhar nesse projeto dias após a minha irmã ter sido enterrada. Então, a dor da perda, né? A dor da perda foi a minha maior cúmplice no processo criativo desse projeto. Então, foram dias difíceis, né? Mas, apesar de eu estar a viver o luto, né? Porque antes que meus olhos fechem, nasce em volta disso. Eu estar a viver o luto. Mas isso serviu como fuga de escape para eu conseguir conciliar a dor da perda e o facto de eu estar a trabalhar num projeto como se não tivesse perdido a minha cota. Então, antes que meus olhos fechem, resume-se nisso como início. Em questão de conceito, na minha visão, esse projeto, a real beleza desse projeto não está apenas na narrativa quanto músicas, mas sim nos detalhes. A gente buscou trabalhar num projeto muito, mas muito conceitual, para que quando as pessoas tivessem que entrar em contato com o projeto, conseguissem sentir ou se sentir vivos, né, no universo que a gente criou em volta do projeto. Então, a cena é como se é a minha voz no projeto, é o Anthony rimando, mas eu não quero que as pessoas ouçam esse projeto na minha voz. Eu quero que as pessoas ouçam o Antes que os meus olhos fechem na primeira pessoa, estás a ver? Porque a ideia do projeto, né, ou a principal ideia do projeto é que levem as pessoas melhor a inúmeras reflexões. Porque imagina, antes que os meus olhos fechem, o que é que tu estás a construir, ou o que é que cada um de nós tem construído quanto legado? Essa a pergunta crucial do projeto, é isso. O que é que você está construindo quanto legado, ou como é que tu queres ser lembrado? Então, o projeto gira em volta disso, do facto de eu estar a trabalhar durante anos com o intuito de não ser esquecido. Eu sempre tive uma parada na minha cabeça que é: eu quero deixar a minha marca registrada no mundo. E eu sempre soube que o jeito que eu tinha, né, de conseguir fazer isso é por intermédio da minha música. Eu quero trabalhar de forma que seja algo que sobreponha ao tempo, tá vendo? Algo que se mantenha vivo, que corra ou bata de frente com o tempo, que mesmo após os meus olhos fecharem, eu ainda consiga ser lembrado por 2 ou 3 gerações. Uma vez alguém perguntou para mim quais são os meus 3 maiores medos, e um dos meus medos mencionados foi que eu não quero ser esquecido. Eu havia dito isso para ela, mas com o passar dos anos eu pude perceber que essa é uma parada impossível. Querendo ou não, tudo acaba sendo esquecido algum dia. Então, eu quero que pelo menos eu seja lembrado pelo maior tempo possível. E então o projeto, Antes que os meus olhos fechem, ele gira em volta de tudo isso. O facto de eu saber que eu serei esquecido, mas que ainda assim eu consiga ser lembrado de forma positiva por 2 ou mais gerações. Então, quando eu começo a trabalhar nesse projeto, é para levar ou despertar isso nas pessoas que estiverem a consumir o meu projeto ou que estiverem a ouvir o meu som. Estamos todos em vida, mas o que é que tu, ou no que é que tu tens trabalhado para quando os teus olhos fecharem? Como é que tu queres ser visto? O que é que tu vai deixar como legado para as próximas gerações? O que é que tu vai deixar como história para os teus filhos? Antes que os meus olhos fechem, resume-se em volta de tudo isso. E no que toca, como eu disse antes, a beleza desse projeto está nos detalhes. É assim, eu fiz possivelmente 22 músicas para o projeto. Eu trabalhei em 22 músicas para o projeto em termos de composição, mas acabamos gravando apenas 16. Dentre as 16, eu resumi o projeto em 2 apenas. 2 músicas que farão parte do projeto Antes que meus olhos fechem. Por quê? Dentro desse projeto, quase nada é aleatório. A gente projetou tudo antes da gente executar. Então, a estética visual, nesse caso, em termos de coloração, foi algo que a gente projetou. Até a duração do tempo do projeto também foi algo pensado. O projeto fará 5 minutos e 9 segundos. Por quê? A minha mãe deu à luz a 9 filhos. Nesse caso, nós somos 9. E eu sou o 5º filho, eu sou o irmão do meio. Então, os segundos do projeto, nesse caso, 5 minutos e 9 segundos. O 9 representa o número de filhos que a minha mãe tem. E o 5 sou eu mantendo o equilíbrio, porque o número 5, no que toca a numerologia, ela representa o equilíbrio e a estabilidade. Então, o número 5 sou eu, dentro da minha família, como a força que mantém as cenas estáveis. Eu quero que quando as pessoas estiverem a ouvir o projeto, eles sintam a sensação de conforto, e quando menos elas esperarem, o projeto termina.
até isso foi intencional para passar a ideia de que, olho para a nossa geração hoje em dia, eu penso, a gente vive muitas vezes, quando a gente sente-se na nossa zona de conforto, a gente vive como se o amanhã não existisse. Então, antes que meus olhos fechem, desculpem, vem para chamar a atenção nesse sentido. Às vezes, a sensação de que a gente está no lugar certo ou a fazer a coisa certa faz com que a gente não corra atrás ou não abra os olhos para o que está à nossa frente. Então, eu quero que quando as pessoas estiverem a ver o projeto, imagina que ela está a ouvir a faixa 1, está confortável demais com o que ele está a ouvir. Ouve a faixa 2 e quando ela menos espera o projeto termina. Essa é a ideia. No dia 16 de julho, eu perdi a minha irmã, né? Eu perdi a minha cota para a morte. E isso me levou a inúmeras reflexões e arrependimentos. Então, eu sempre desisti muito fácil das coisas, não importa o que for, relacionamentos, qualquer coisa, com exceção de música, eu sempre desisti muito fácil das coisas. E só após eu ter perdido a minha irmã, é que essa ideia na minha cabeça mudou. Hoje eu tenho arrependimentos que eu sinto que hoje existem pessoas que já não estão comigo, que deviam ter estado se eu tivesse insistido um pouco mais. E então, a perda da minha irmã, apesar de ser algo que eu... Quando isso aconteceu, em nenhum momento eu saí, né, postando ou mostrando ou dizer para o mundo que isso tinha acontecido. E no início eu tinha na minha cabeça que eu não fiz isso porque eu não tinha forças para fazer. Mas o tempo se passou e eu pude perceber que na verdade eu não fiz isso, eu não fiz nada disso. Porque custa para mim, até hoje, olhar para a situação e pensar que a minha cota já não está cá. Eu não consigo falar da minha cota no passado. Eu não consigo falar da minha cota no passado. E hoje em dia até acaba sendo mais fácil eu falando dela e conseguir colocar um sorriso no rosto. A minha cota foi alguém, é alguém. A pessoa que mais acreditou em mim em vida. A minha cota é cristã, né? Mas em muitos momentos na vida eu senti que a minha cota passou por cima dos seus princípios religiosos para me ajudar com relação aos meus sonhos. Então, acho que era o normal, se calhar, era que após eu ter perdido a minha cota, eu tivesse me trancado no quarto, entre as quatro paredes, e ficar pensando em tudo isso. Mas ao invés disso, eu me tranquei no quarto, peguei uma caneta, peguei o meu caderno e fiz músicas, que a coisa que eu melhor sei fazer. Então, antes que os meus olhos fechem, girem em volta de tudo isso, as minhas turbulências, os meus medos, as minhas inseguranças, os meus dias escuros, os dias nublados e às vezes os dias bons também, porque eu bato de frente com muita coisa no que toca a narrativa dentro do projeto. Então, quero que quando as pessoas tiverem que ouvir isso, sintam o que eu realmente quis trazer, quanto música, quanto conceito, quanto musicalidade e sonoridade. É o meu rosto, ou será o meu rosto em tudo o que canto com relação ao projeto, mas antes que os meus olhos fechem, é um projeto que tem a mão de muita gente, e os bastidores têm sido algo belo, porque eu estou conectado a inúmeras pessoas, ou pessoas que disponibilizaram do seu tempo para conseguir tornar isso possível, desde o início ao fim. Agradecer a Nave 96, que tem trabalhado comigo no que toca a produção musical, e a obra criativa que é responsável atualmente por todo o conceito visual em volta do projeto e não só. Então eu tenho que agradecer a esses selos por tudo isso. Antes que meus olhos fechem, sou eu. Antes que meus olhos fechem, são vocês. Antes que meus olhos fechem, são as gerações que virão após a nós. E que sejamos lembrados o maior tempo possível. Muito obrigado. É nós por nós. Fé em Deus. Rani.